Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Parthenon Místico, do autor Enéas Tavares. Parthenon Místico, Brasiliana Steampunk, escrito por Enéas Tavares, foi lançado pela Dark Side Books e tem uma edição muito linda. Como sempre, né, gente? A capa é maravilhosa, o corte é lindo, as ilustrações são bonitas. Logo no início do livro você tem a ilustração de vários personagens principais, né? E a diagramação é a coisa mais fofa que tem. O livro é dividido em 5 partes e o livro é inteiro, ele se passa em relatos. E seja esses relatos por áudio ou por escrito mesmo. Os personagens têm o que nós chamamos aqui de noitários, né? Seus livrinhos, seus bloquinhos de anotações, seus diários. E ali eles anotam os seus relatos mais importantes que a gente precisa saber. Para quem não conhece, o estilo steampunk, eu não sei se é classificado como um gênero, um subgênero, como que é o steampunk. É utilizado em jogos, em filmes, em livros. Seria justamente uma coisa antiga, digamos que assim, que se passa numa época bem antiga, sem as tecnologias de hoje em dia, mas onde eles teriam um avanço tecnológico grande, digamos assim, só que feito com coisas daquela época. Por exemplo, você vê muito um estilo meio vitoriano de figurinos, mas entrelaçado com um maquinário muito moderno, mas feito de madeira, vapor, coisas que tinha-se naquela época, sabe? E não o verdadeiro avanço tecnológico que a gente conhece, que são os aviões, a internet, enfim, sem nenhuma dessas coisas. Seria uma ideia de futuro baseado naquele passado, sabe? Com as ferramentas que tinham naquela época. Então o steampunk é uma mistura disso, né? Do mecânico com essa coisa mais orgânica, né? Que a gente tinha na época. E essa história se passa em 1890 e poucos, mais ou menos. Então, assim, quase em 1900 que se passa essa história aqui. Então a gente tem um Brasil, né, lá em século XIX, e com os avanços tecnológicos muito steampunk, né? Eles usam ferramentas e maquinários e robôs, assim, muito diferentes do que qualquer coisa que a gente teria hoje em dia, mas tudo feito de uma forma bem curiosa. Então esse estilo steampunk eu amo visualmente, eu acho maravilhoso. Tem muitos, como é que chama? Os zeppelins são muito usados, então eles usavam os zeppelins para se movimentar, os balões. Só que você tem balões que são alterados com super velocidade, que eles usam através de outras ferramentas que eles criaram. E você tem pessoas que são parcialmente robóticas, vamos por assim dizer, com próteses, mas feitas de formas bem diferentes do que a gente tem hoje. Então é um estilo muito marcante, é um estilo muito forte, que já é presente em várias obras e que o Enéas Tavares utiliza aqui. Outra coisa que é muito curiosa é que o Enéas Tavares usa vários personagens inspirados que ele pega de outras obras, de outros autores. Então no final desse livro aqui você tem essas referências, é colocado ali tal personagem, ele vem de tal obra, de tal autor. Então são muitas inspirações colocadas numa obra só, o que me deixou ainda mais fascinada. O que me cativou muito também é que é uma história nacional, né, de um autor nacional, mas que se passa aqui no Brasil mesmo, se passa no Sul, em Porto Alegre. Então assim, é chamado na verdade lá de Porto Alegre dos Amantes. E eu acho muito fascinante. De início aqui, o que acontece? O que é o Parthenon Místico? Nós estamos num Brasil onde está com uma crescente, né? Como uma distopia. Uma crescente de um governo totalitário, de uma ordem totalitária que é muito preconceituosa e que é muito nociva e que faz experimentos com pessoas e que elimina seus inimigos, elimina qualquer pessoa que possa apresentar algum tipo de ameaça ao que eles consideram como um avanço. Eles não têm avanço, né? É muito retrógrado, é muito violento, é muito brutal, mas eles consideram isso um avanço muito grande em nome da família de bem, né? Que é a Ordem Positivista Nacional, que tem um cientista que faz os grandes experimentos. Então eles têm uma fachada para a sociedade de que eles estão fazendo avanços para o bem de todas as famílias de bem, né? E o que eles estão perseguindo? Eles acabam perseguindo minorias, eles acabam perseguindo tudo que foge à norma que eles criaram. Então nesse livro você vai ter várias minorias sendo oprimidas, sendo representadas, o que é muito interessante. Logo de cara nós temos o protagonista, que é o Sérgio. O Sérgio, ele recebe uma carta de um amigo dele de muitos anos, que é o Bento,
e o Bento deseja se reencontrar com ele e diz que está envolvido com o Partenon Místico e tal, e que precisa dele para alguma coisa, e ele vai para lá. Ele sai da onde ele tá e ele vai pro sul do país para poder se encontrar com o Bento, reencontrar o Bento. E o Bento é um caçador de recompensas que tá por aí fazendo alguma coisa que a ordem positivista não gosta. E a gente descobre, quando o Sérgio chega lá, no local, na cidade, né, de Porto Alegre dos Amantes, quando ele chega lá a convite do Bento, ele é recepcionado pelo Giovanni, que é um membro do Partenon Místico, que leva ele para uma ilha, que é chamada a Ilha do Desencanto. A Ilha do Desencanto é onde está residindo o Partenon Místico. E o que seria o Partenon Místico? É um grupo de pessoas que se reuniram para poder fazer algo contra essa ascensão da ordem positivista. Eles são ativistas contra isso, eles são a favor dos direitos humanos, de clareza para a população, esclarecer as barbáries que a ordem positivista faz nos seus laboratórios e a opressão, a violência que a ordem positivista faz por baixo dos panos e tenta esconder da sociedade. Então o Partenon Místico quer dar luz a isso. E esse grupo é formado por pessoas diversas, que são pessoas bem interessantes. Nós temos ali uma índia, que é a Vitória, que é uma das minhas personagens preferidas, tem uma jornada bem interessante ao longo da história. Temos a Beatriz, que é uma escritora. Nós temos também o Solfieri, que tem um segredo. O Giovanni também tem um segredo. Você vai conhecendo esses personagens da ilha e você vai conhecendo quem é esse grupo, qual é esse grupo que forma o Partenon Místico. Quando o Sérgio chega lá, ele fala, gente, o que eu vim fazer aqui, né? O Bento me chamou aqui, mas o que é? Aí ele descobre que existe esse grupo de ativistas por baixo dos panos, que eles estão tentando fazer, né? Que eles têm as missões deles para tentar derrubar a ordem positivista, e que o Bento é integrante desse grupo. Então ele fica assim, de início ele fica meio, minha nossa, o que tá acontecendo aqui? Aí o Bento não tá lá para receber ele na ilha, o Bento tá numa missão, e ele vai conhecendo os outros integrantes da ilha enquanto isso. A gente acaba descobrindo que o Bento e o Sérgio já se conhecem há muito tempo, que eles tiveram um primeiro encontro que despertou um amor entre eles, uma paixão, uma faísca, e que não foi pra frente, eles seguiram vidas diferentes ali, e que agora os dois estão muito afim de reassumir esse romance. Labaredas da Paixão. É muito fofo o encontro dos dois, é muito fofo a relação deles, como é construída. Ao mesmo tempo, o autor traz histórias bem pesadas por trás de como eles eram tratados, né? De como eles eram tratados pelos pais, por serem gays e várias outras coisas. Nós temos a Beatriz, que é uma escritora negra, então ela fala sobre essa vivência dela também. O meu único porém com a Beatriz, ela se tornou uma das minhas personagens preferidas no final do livro. E eu gostaria de ter visto mais desenrolar dela antes. E alguns personagens tiveram desenrolar um pouco antes na trama, né? No início do livro. Então assim, no meio também, por exemplo, a Vitória, que é a Índia, a gente tem um desenvolvimento dela ao longo do livro que é muito bom de acompanhar, que eu achei maravilhoso. Eu só achei que a Beatriz ficou muito escondidinha ali e eu queria mais da Beatriz, sabe? Bati a cabeça no galho. Eu queria mais da Beatriz, eu queria ver mais dela, e no final eu já estava assim, amando. O livro tem vários personagens incríveis. No Partenon Místico, todo mundo é importante por algum motivo, todo mundo tem alguma coisa a contribuir, todo mundo trabalha em conjunto. Eles têm essa noção de que eles são uma família construída por eles mesmos, né? Eles se juntaram e construíram esse lar, e eles têm essa missão, e eles precisam fazer algo contra esse governo. Então a gente tem um grande vilão, né, que é chamado de Grão Ancião, e ele é um grande vilão que idealiza tudo aquilo, né, a ordem positivista, que quer uma sociedade pura. Me lembra muitos outros vilões que fizeram isso ao longo das histórias, né? Mas ainda assim, ele é um vilão muito forte. Eu acho que a gente tem umas partes bem pesadas de experimentos e de coisas ruins que vão acontecendo ao longo da trama, e do que assola a sociedade, e a sociedade vivendo assim plena, sem reconhecer esses problemas, aceitando essas mentiras, e tudo fluindo muito bem para a ordem positivista, o que assusta muito o pessoal do Partenon Místico. Eles ficam, não, a gente precisa interromper esse processo, esse ciclo. Então é uma jornada, é uma história única, né? Tem essa missão que eles querem fazer, e a gente tem começo, meio e fim para essa história nesse livro, mas é um livro também que deixa aberto um universo, um mundo, uma história
que o Enéas criou, que pode se explorar de diversas formas em várias aventuras, com vários personagens, e no final do livro você tem essa sensação. Nós temos também a Nyoko Takeda, que tem uma jornada muito incrível. Não vou falar muito a respeito, porque quando você lê o livro, você vai pegar as surpresas, o desenvolvimento dos personagens e tal, o que tá pra acontecer, o mistério. O que eu senti sobre a obra no geral é que a história é muito interessante, mas eu me senti em conflito durante a leitura, né? Houveram momentos em que eu tava achando, tipo assim, não tá acontecendo muita coisa, eles estão se preparando pra algo, e esse momento de se preparando pra algo, faltou algo ali assim pra me cativar mais, então eu demorei um pouco mais na leitura. Mas do meio mais pra frente, assim, eu senti que aí engatou de vez e eu já conhecia também, eu já estava familiar com os personagens. No início a gente tem muito o Sérgio, né, que é o protagonista, junto com o Bento. Mas depois a gente vai ganhando espaço para outros personagens e a gente vai se sentindo cativado por esses personagens. E aí no fim você já se sente membro do Parthenon Místico com todo mundo. E aí quando chega o momento de executar a missão, você já está engajado. A escrita do autor é bem interessante, ele adotou um vocabulário específico e ele explica isso já logo no início, ele já deixa isso claro. Então é legal porque toda vez que eu voltava para essa leitura, porque eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, então toda vez que eu voltava para essa leitura, eu sentia que era um lugar familiar e peculiar, tipo, diferente de tudo que eu tava lendo, do que eu tava fazendo. É uma experiência de leitura muito diferente de tudo que eu experimentei até hoje. E me senti muito fascinada, a sensação que eu tinha que precisava ter uma série, ou mais livros e mais coisas a respeito, que eu quero mais e mais. Agora eu vou tentar falar um assunto sem dar spoilers, porque eu não gosto de dar spoilers, geralmente não gosto, mas tem uma cena específica que o Sérgio, ele tá buscando qual é o local dele ali no Parthenon Místico, né? Todo mundo parece já ter sua função, parece já estar engajado no grupo, saber o que tem pra contribuir, e o Sérgio parece um pouco perdido, buscando a função dele, o caminho dele, o talento dele, o que ele pode contribuir, e a gente descobre mais pra frente que tem uma coisa específica que depende somente dele, e aí acontece uma situação que quem já leu vai saber que é decisiva pro final. O Sérgio tá à parte, ele é protagonista, né? Então ele faz parte de uma situação que é decisiva para a chave final do livro, para o desenrolar da história. E a primeira coisa que eu pensei é, mano, se esse livro fosse adaptado para uma série de TV, eu gostaria, se eu fosse roteirista, eu gostaria de começar com essa cena. Eu gostaria de começar assim, com a desgraça toda acontecendo, que eu gosto de série assim, a desgraça toda acontecendo, e depois do nada a gente voltar lá nos primórdios e ir conhecendo os personagens, porque aí a gente já fica esperando como que aquilo culminou naquela situação bizarra. Então foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mano, eu adoro esse tipo de história, que já te dá logo um desfecho bizarro, assustador de cara, e aqui tem uma cena pra isso, e depois simplesmente voltar lá no início dos primórdios dos personagens, contar suas histórias aos pouquinhos, como que eles se juntaram, como que eles se formaram e como que eles estão nessa missão e como que eles chegaram até aquele ponto que a gente viu no início. Então eu gostaria muito disso. Não sei se faz sentido pra você que não leu ainda, ou se pra você que leu fez ou não também, se eu tô louca, mas eu pensei isso. Mais esclarecimentos, me chama inbox. Eu comecei a ler esse livro há um tempinho atrás já, eu tava muito intrigada quando vi a proposta do livro. Eu fiquei assim, gente, esse livro é incrível. E aí quando chegou a hora de ler, eu falei assim, vamos começar o Parthenon Místico aqui, vamos ver no que dá, né? E eu achei a leitura muito gostosa, porque tem vários elementos que eu gosto. E o visual steampunk é muito atraente pra mim, a escrita do autor é muito peculiar, muito prazerosa, e a história em si é uma delicinha. Tem momentos muito fortes, tem uma mensagem muito forte, mas tem personagens tão cativantes que assim, vale super a pena, vale super a pena. Eu terminei de ler o livro numa das minhas lives aqui no canal, eu não sei como que vai estar aí agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, que você pode assistir esse vídeo mais no futuro. Mas no momento em que esse vídeo foi lançado, eu faço live toda segunda-feira, às 6 da tarde ou da noite, vai saber. Às 18 horas. Eu faço no Lar da Agatha, que eu faço lives de sprint de leitura, então eu terminei de ler o livro online com a galera, o pessoal tava cada um lendo as suas coisas e eu tava lendo o Parthenon Místico, terminei na minha live e fiquei assim,
amei demais. Eu acabei agora, e agora que eu acabei a live, eu já vim aqui gravar a resenha. Acho que é a primeira vez que isso me acontece aqui no canal, que eu termino de ler um livro montada e já pronta pra gravar a resenha. Então provavelmente eu devo esquecer alguma coisa, não roteirizei nada, não anotei nada que eu tinha que falar. Eu tô falando fluidamente aquilo que eu penso e sinto a respeito dessa obra. O trabalho da Darkseid é impecável, chega a ser redundante ficar dizendo isso em toda a resenha da Darkseid, mas a parte de diagramação é muito linda, eu sou apaixonada e a Darkseid tem uma coisa de escolher histórias mágicas incríveis que me deixa assim perplexa e maravilhada, que funciona muito. Eu trago vários livros da Darkseid aqui pro canal, que são livros que eu simplesmente amei, e Partenon Místico foi uma dessas. Eu não conhecia Enéas Tavares ainda. É a primeira obra dele que eu leio, a primeira coisa que eu vejo falar sobre o autor. Já vou seguir ele nas redes sociais e ficar atento, né? Porque tem bastante coisa pelo visto. Dentre os personagens do Partenon Místico, nós temos um robótico, porque na época dessa história aqui tem vários robóticos, né? E o do Partenon Místico é o trolho modelo B215. E ele é muito cativante, ele é muito cativante. O Giovanni é um personagem muito cativante também, que eu tô vendo as ilustrações deles aqui enquanto eu falo com vocês. Ai, ótimo. Gente, Beatriz é muito icônica, maravilhosa. Solfiéria, Vitória, o Dr. Benignos, que é o médico do Partenon Místico, o Bento Alves, que é o grande aventureiro, e o Sérgio Pompeu, que é o protagonista aqui. E pra quem não sabe, meu nome é Sérgio. Sim, meu nome é Sérgio. Então eu fui ler o protagonista Sérgio Gay, e aí ai, o livro é pra mim, é sobre mim. Obrigada, Enéas, a louca. Mas meu nome é Sérgio mesmo. Acho que a única citação que eu gostaria de falar aqui pra vocês, que me marcou, que eu fiquei assim emocionada, é a seguinte. Não vai fazer nenhum sentido pra vocês que tá fora de contexto, mas quando você lê, esse momento é um momento bem emocionante. Pra mim abre aspas, lágrimas são salgadas e líquidas e expressam aquilo que o corpo é incapaz de conter, que o espírito não consegue ignorar. Quando você chegar nesse momento, se você já leu e sabe que momento é esse, ai, o coração bate forte. O capricho nessa obra é muito grande, Ele é todo separado realmente em relatos. Então, tem duas ilhas, né? Tem a Ilha do Desencanto, que é onde o Partenon Místico está, que é uma ilha assim, que ninguém sabe o que tem lá, uma ilha meio que abandonada e tal. E aí a ordem positivista tá de olho, tá tipo assim, ó, nós estamos rastreando o Partenon Místico, nós vamos achar essa galera, esses arruaceiros, eles chamam de anarquistas, esses anarquistas, e vamos eliminar eles. Eles têm esse plano. E a Ordem Positivista tem uma base numa outra ilha, que é a Ilha da Pólvora. Então temos duas ilhas. E o interessante desse cenário, se eu me perguntar, eu queria uma ambientação Partenon Místico que fosse um pouco steampunk, porque a ilha é muito cheia de pântanos e florestas, a Ilha do Desencanto. Já a Ilha da Pólvora, ela já é mais cimentada, cheia de laboratórios e espaço para o exército treinar e se armar. Tem muito armamento bélico lá. E já a Ilha do Desencanto não, ela é mais natural, ela é mais mística. E então a gente tem um elemento místico também ali do sobrenatural que é muito legal durante o livro, com alguns personagens específicos. E eu queria trazer um pouco dessa floresta pra cá, trouxe. E eu gosto dessa floresta mais seca porque ela traz um ar mais steampunk do que uma floresta, né, mais viva. E, gente, não destruí floresta nenhuma pra poder fazer esse cenário, tá? Isso aqui foi resultado de uma poda de uma árvore, eu vi jogada no quintal da vizinha, eu catei e falei, me dá aqui que eu vou botar no meu cenário, por favor. Ela falou, tá bom, pode levar. Então eu acho super simbólica essas duas ilhas completamente opostas, né, na sua descrição, no cenário, e fica bem claro as intenções também dos dois grupos, tanto o Partenon Místico quanto a Ordem Positivista. A proposta do autor é muito ousada, muito criativa, e eu achei uma ótima leitura. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente abaixo a sua opinião nos comentários. Tem também nas descrições um link para adquirir um exemplar para você. Tem também link das minhas redes sociais, inclusive Scooby, onde eu atualizo as minhas leituras. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.